E aí pessoal, que é o Elias, professor de História de vocês. Hoje, então a gente vai começar a discutir o nosso processo de independência do Brasil. Então a gente concluiu a nossa discussão sobre o processo de independência na América Espanhola. Então a gente viu os diversos processos e as questões que estiveram ligadas a, ao rompimento das colônias com a metrópole espanhola. E aí hoje a gente vai pensar essa questão mais agora em relação ao Brasil, né, à América Portuguesa. Então, como é que esse processo de independência ele vai tomando forma ao longo do século XVIII e desembocando lá no século XIX na independência do Brasil lá em 1822, tá bom? Então é muito importante vocês fazerem a leitura, tá, do capítulo, façam as anotações das aulas, também da leitura. Se surgirem dúvidas durante a aula, pausa o vídeo, vai lá no Google Class, manda para mim a tua dúvida e aí volta para se terminar o vídeo e aí eu vou responder assim que eu ver, tá bom? Então, vamos lá para a gente poder começar a nossa discussão. Então, o processo de independência do Brasil ele é um processo longo. Longo porque se a gente pensar a independência do Brasil meramente como o 7 de setembro de 1822, nós vamos estar tendo uma visão mais simplista possível acerca desse processo de independência, que é muito mais complexo e bem anterior ao 7 de setembro. Então, ainda que muitas vezes faça-se parecer que a proclamação da independência lá pelo Dom Pedro I, Independência ou Morte, lá nas margens do rio Ipiranga, né? Como se isso fosse, né, o suficiente para romper todos os laços entre Brasil e Portugal, como se esse processo tivesse se dado dessa forma extremamente simples, né? Então a gente vai perceber que, primeiro, é um processo muito anterior a 1822. Então a gente tem que voltar bastante no tempo para entender como as relações entre Portugal e a sua colônia foram se desgastando, foram se enfraquecendo até chegar ao ponto do rompimento entre, né, a colônia e a sua metrópole. Também é muito importante entender que Dom Pedro sozinho não fez independência nenhuma, né? Na verdade, há todo um contexto que envolve uma série de forças internas e externas que fizeram a independência ocorrer. Então, esse é o básico que a gente precisa saber para perceber que o processo de independência do Brasil é bem anterior, é bem mais profundo do que muitas vezes fazem parecer. Então a gente vai voltar ao século XVIII, né, na chamada crise portuguesa do século XVIII. O século XVIII ele é marcado, né, Portugal é assolado, né, por uma grave crise econômica em decorrência de uma série de fatores que vão ter consequências bem drásticas, principalmente na colônia. Tá? Então, primeiro fator, a ascensão de outras potências comerciais. Holanda. Então a Holanda vinha se expandindo, né, crescendo como uma economia concorrente. Então a Holanda chega a estabelecer uma série de territórios na América, né, passa a dominar uma boa parte do comércio mundial por meio das companhias de comércio. Então a Holanda crescia, né, e tornava-se uma concorrente de grande importância contra Portugal. A França também passava a estabelecer, né, já tinha ali estabelecido a sua colonização, também se demonstrava, né, num rápido processo de ascensão econômica, né, ainda que no século XVIII isso voltasse a cair, mas a França estabeleceu domínio no Caribe, né, nas Antilhas, na região da América do Norte, na região da Guiana. Então você vai ter também uma produção de açúcar, de uma série de produtos que concorriam de forma bastante intensa com a produção colonial portuguesa, né, do açúcar, no caso aqui no Brasil. E a Inglaterra, que ao longo do século XVIII, avançando seu processo de industrialização, passa então a se tornar também uma potência de grande poder, né, na economia mundial ao longo do século XVIII principalmente. Então, isso afetava, né, de forma bastante intensa
economia portuguesa que, de certa forma, estava estagnada, né? Estava estagnada. Então, se lá no século XVI, Portugal e Espanha eram as potências mercantilistas que tinham conseguido dominar e enriquecer, né, principalmente com a colonização da América, no século XVIII isso se mostrava um tanto quanto inefetivo e essas nações praticamente ficaram estagnadas ali no tempo, né? Enquanto que França, Inglaterra modernizavam suas economias, né? Cresciam, né? E adotavam novos princípios econômicos que vão enriquecer ainda mais esses países. Portugal e Espanha ainda se mantinham num modelo mercantilista extremamente rígido e o crescimento, né, cada vez mais estagnado, e aí até que isso começa, na verdade, a decair. Então, a economia portuguesa, além de muito frágil, frágil porque era uma economia que possuía pontos muito fundamentais e que, ao atingir esses pontos fundamentais, você desestabilizava muito facilmente a economia portuguesa. Você tinha uma economia extremamente dependente. Dependente principalmente do quê? Da colônia. Né? A economia portuguesa era muito dependente da colônia, tanto na sua questão fiscal, já que a maior parte da arrecadação portuguesa em impostos vinha da colônia, como também na questão de produção mesmo. Então a economia portuguesa ela era frágil, né? E isso vai se demonstrar cada vez mais evidente ao longo do século XVIII. Em busca de fortalecer a sua economia, Portugal se aproximou de quem? Da Inglaterra. A Inglaterra viu, na verdade, isso como uma ótima oportunidade para o desenvolvimento da sua política econômica. Então, é aqui que a gente vai ter o chamado Tratado de Methuen, né, que foi um tratado assinado entre Portugal e Inglaterra, em que a Inglaterra ia restringir, né, ia acabar com a restrição da entrada de vinho português na Inglaterra, então ampliava o mercado de vinho português na Inglaterra, né, então para os portugueses isso parecia lucrativo, já que abria as portas da Inglaterra para o vinho português, então eles acreditavam que com isso haveria um aumento da importação desses vinhos, e claro, aí Portugal iria então aumentar, né, suas taxas de exportação, e em troca Portugal abria o seu comércio para a entrada dos tecidos ingleses, e aí é importante lembrar que lá no século XVIII você vai ter o início do processo de industrialização, né? E nesse processo a indústria têxtil, a indústria de tecidos, foi o primeiro ramo da indústria inglesa a desenvolver, né, dentro do modelo industrial. Então, o que vai acontecer aqui? Um tratado extremamente desigual, já que a quantidade de tecidos que entrava em Portugal, né, a quantidade de mercadorias inglesas que entravam em Portugal era muito maior, muito superior do que aquilo que entrava na Inglaterra de mercadoria portuguesa, né, de vinho. Então a taxa de tecido ela era muito maior do que a quantidade de vinho que era importado pela Inglaterra. Então, em vez de fortalecer a sua economia, na verdade, o tratado foi desestabilizar ainda mais. Né? Foi desestabilizar ainda mais, já que a importação portuguesa ela aumentou muito, né, a importação de tecidos, enquanto a exportação de vinho ela não conseguia acompanhar isso. Ou seja, o déficit ele vai aumentar muito. Né? Déficit é quando você tem, quando você deve mais do que você consegue arrecadar. Né? Então, imagina aí, você compra muito, mas não consegue arrecadar dinheiro suficiente para fazer aquele pagamento. Então, falta, né? Essa falta a gente chama de déficit. Então, quer dizer, Portugal começava a se endividar ainda mais. Para coroar esse bolo, o que a gente vai ter? A crise aurífera na colônia. O que foi a crise aurífera? Ora, pessoal, o ouro começava a ser descoberto ali, né, entre o final do século XVII e ao longo do XVIII. A corrida pelo ouro ela foi tão intensa, né, as Minas Gerais produziram tanto ouro e veio gente de todo canto para extrair esse ouro, que rapidamente esse ouro evaporou. Né? Então, assim,
foi extraindo ouro, ouro, muito ouro. Então, esse ouro ele esgotou, né? Afinal de contas, ouro não é que nem fruta, né? Que dá por temporada, né? Ouro tá lá. Se você extrair, ele não vai se formar de novo uma semana, ou um mês, ou no ano que vem. Né? Então, quer dizer, a extração ela foi tão intensa e tiraram volumes cada vez maiores de metal precioso, de ouro, prata e tudo mais, e diamante, que já na metade do século XVIII a produção começa a cair. Né? Então, em 1550, 1570, a produção de ouro só caía, e aí isso vai, claro, né, afetar profundamente a coroa, já que boa parte da arrecadação de impostos vinha da extração de ouro. Então, quer dizer, Portugal se encontrava em uma crise bastante profunda. Então, lá durante o reinado de Dom José I, tratado de Dom José I, né, o então rei de Portugal, lá no século XVIII. Então, o Dom José I, o que ele vai fazer para solucionar essa crise? Né? Ele vai aí nomear, né, um administrador, né, que é o Marquês de Pombal, para tentar solucionar essa crise. Então, a ideia era aumentar essa arrecadação. Aqui uma gravura, né, demonstrando um terremoto em Lisboa em 1755. Isso aqui é um negócio importante, porque além de toda a crise, né, além das questões aí do déficit econômico, da alta taxa de importação, né, de tecidos ingleses, em 1755 ainda teve um terremoto em Lisboa que destruiu quase a cidade por completo. Né? Então, para agravar tudo isso, ainda teve o terremoto. E aí o dinheiro para a reconstrução de Lisboa vai vir principalmente da arrecadação da colônia. Né? Então, quer dizer, você vê que Portugal estava num momento realmente bem difícil. É aqui que a gente vai ter, como eu falei, a nomeação do Sebastião José de Carvalho e Melo, né, o chamado Marquês de Pombal, que vai ser o braço ali, né, do Dom José I para solucionar essa crise. Né? Então, esse período fica conhecido como, né, administração pombalina, em que ele vai estabelecer uma série de medidas visando aumentar a arrecadação, né, de impostos, a arrecadação e aumentar o crescimento econômico e recuperar a condição de Portugal. Então, basicamente, esse era o objetivo do Marquês de Pombal ao estabelecer a sua administração na colônia. Né? Então, o que ele vai... em que áreas ele vai agir? A priori, combater o contrabando, que era uma prática muito comum na colônia. Né? Então, contrabando principalmente do ouro e do diamante, né? Porque como havia muitos impostos sobre esses produtos, né? sobre essa atividade, muitos contratadores, né? Que eram quem era responsáveis pela extração e tudo mais, faziam uma série de manobras para se esquivar da cobrança de impostos. Então, né, você vai ter essa série de medidas, né, para atingir esses objetivos fundamentais. Então, em 1751, ele cria as casas de inspeção, né, do tabaco e do açúcar, justamente para evitar, para aumentar a arrecadação, né, para estabelecer uma série de processos para garantir a cobrança devida dos impostos sobre esses produtos. Em 1755, ele cria a Companhia Geral, né, do Grão-Pará e Maranhão, que era basicamente a companhia de comércio, vamos dizer assim, administrada pela coroa, justamente para garantir o monopólio do comércio daquela região à Companhia de Comércio Portuguesa, né, para fazer com que aumentasse, né, os lucros da coroa. Isso vai gerar uma série de problemas, né, várias revoltas vão acontecer também por causa dessas questões. Em 1759 ele cria a Companhia de Pernambuco e Paraíba, né, que também companhia de comércio. Então, basicamente essas companhias elas detinham o monopólio, né? Então, quer dizer, elas só podiam comercializar com elas, né, determinados produtos, determinadas
mercadorias. Então isso fazia com que essas companhias, na verdade, passassem a explorar bastante, principalmente os colonos, né? Porque geralmente essas companhias, elas compravam, como elas tinham monopólio, elas compravam os produtos, as matérias-primas, na verdade, né? As matérias-primas dos produtos a um preço bem barato e vendiam os produtos efetivos a um preço bem caro. Então sempre visando potencializar a arrecadação da coroa. Então, além disso, para tentar estabelecer uma colonização mais concisa, né, e consolidar essa presença portuguesa na América, o Marquês de Pombal ele vai, né, propor justamente uma série de medidas para integrar as populações indígenas que viviam nas fronteiras, no norte, no sul. Né? É importante lembrar que o Brasil já havia, Brasil não, na colônia portuguesa já havia passado por uma série de invasões, invasão holandesa, invasão francesa, tá? E isso ameaçava, né, claro, a Portugal, era visto como uma ameaça ao seu território. Então a ideia era aliar-se, de certa forma, a esses indígenas das fronteiras para garantir a posse sobre esses territórios. Então ele vai incentivar o casamento entre colonos portugueses, né, colonos portugueses e os indígenas, vai estabelecer a obrigatoriedade do uso da língua portuguesa, então obrigando inclusive os indígenas a ter que falar o português, a aprender o português, justamente para tentar integrar, né, trazer esses indígenas para dentro dessa sociedade colonial, e passa também a proibir a escravidão dos indígenas, né, como forma ali de garantir, né, de certa forma, o apoio desses indígenas aos seus intentos. Como medida também ligada a isso, em 1759 ele expulsa os jesuítas da colônia. Então, os jesuítas eram responsáveis pela catequização dos indígenas. Em 1755, 59, o Marquês de Pombal então baixa um decreto expulsando, né, a atividade jesuítica da colônia portuguesa. Né? Então, quer dizer, você vê que o Marquês de Pombal ele passa a exercer essas mudanças visando aumentar o controle da colônia, né, aumentar o controle da metrópole sobre a colônia, aumentar a arrecadação de impostos para tentar tirar Portugal daquela crise. O Marquês de Pombal ele é considerado, né, um dos que vai tentar modernizar, né, esse estabelecimento aí da colônia. Né, ele é considerado aí ele é influenciado por uma série de ideias iluministas e tudo mais. Ele vai transferir a sede administrativa da colônia, lá de Salvador, para o Rio de Janeiro. Né? Por que isso? A sede ser em Salvador, né, na região do Nordeste, ela estava ligada principalmente à produção do açúcar, à produção da cana. Né? Então, como a produção da cana ela ocorria principalmente na região Nordeste, ali, né, Bahia, Pernambuco e tudo mais, a sede administrativa ser em Salvador era fundamental para garantir a fiscalização e a administração devida dessa produção. Como o eixo econômico, vamos dizer assim, né, ele havia mudado, então, não que a cana deixasse de ser produzida, a cana nunca deixou de ser produzida no Brasil, mas como agora o foco, né, da produção colonial era a extração do ouro, o século XVIII é o século do ouro, né, no Brasil, então ele transfere a capital para o Rio de Janeiro, porque aí ficava mais próximo da região das minas, e assim a fiscalização poderia ocorrer de forma mais intensa. Então a mudança da sede administrativa de Salvador para o Rio de Janeiro visava prioritariamente aproximar a sede administrativa da região mineradora para estabelecer o fisco de maneira mais efetiva. Então, basicamente, essas medidas elas tinham esse objetivo. Né? Deu certo, professor? Não. Né? Então, as reformas pombalinas elas não foram suficientes justamente para solucionar a crise pela qual Portugal passava, porque, como eu falei, era uma crise muito profunda e que não se conciliava com a própria administração, ainda muito mercantilista, vinda lá de Portugal. Então, a tendência dessa crise foi se aprofundar, até o momento em que ela se tornava insustentável. E aí a gente vai ver isso representado muito bem na chamada insurreição mineira, né, na conjuração mineira
que foi ali o primeiro movimento, ali um dos primeiros movimentos separatistas do Brasil. E aí você vai ter o primeiro momento em que começa a surgir entre a sociedade colonial, né, especificamente de Minas Gerais, mas já inicia ali esse processo de romper com a metrópole. Né? Então, quer dizer, Portugal estava em crise, a exploração da colônia ela se tornava cada vez mais forte, né? As medidas do Marquês de Pombal visavam aumentar ainda mais esse controle e aí começam que os interesses da colônia e da metrópole começam a se chocar de forma cada vez mais profunda e aí você vai ter o início de um movimento separatista que é a Conjuração Mineira, depois vai ter a Conjuração Baiana e aí vários outros movimentos de cunho separatista, né, que visavam a separação da colônia em relação à metrópole começam a surgir ao longo do final do século XVIII e também ao longo das primeiras décadas do século XIX. Tá? Então tá aí o Marquês de Pombal, só para a gente entender, conhecer. Né? A extração de ouro aqui, né, representada aí pelo Rugendas, né, que é um dos que registra, né, que faz aí uma série de imagens representando essa vida na colônia. Você tem aqui a chamada lavagem do ouro, né? Extraído. Tá? Dá para ver aqui, né? A maior parte desse ouro era extraído por negros, né? Escravizados, sobre regime sob muita pressão. Você pode ver um capitão aqui, né? Chicoteando aqui um deles, aqui alguns lavando o ouro aqui no rio, né? Então, quer dizer, o processo de extração do ouro ele foi bastante intenso em Minas Gerais. Mas como eu falei, por não ser um bem que se renova facilmente, a extração de ouro rapidamente esgotou as minas e aí a coroa portuguesa vai sentir drasticamente essa redução na produção de ouro. Tá? Então pessoal, por hoje é só. Né? Na próxima aula a gente vai falar sobre a Conjuração Mineira, né? Sobre o processo de surgimento desse movimento e também a sua repressão, certo? Então faça a leitura novamente do capítulo, dúvidas mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder assim que possível, tá bom? Então muito obrigado por assistirem e até a próxima.